Olá pessoal, muito bom dia. Vamos dar início aí à nossa aula, a nossa terceira aula dentro desse tema, o Jesus que comigo anda. E é muito bacana poder trabalhar um tema que, ao meu ver, é muito atual, muito contemporâneo, mais do que nunca por tudo que está acontecendo. Precisamos ter a convicção com quem temos andado, em quem temos nos espelhado, nos inspirado. Só recapitulando então a aula passada, nós vimos a importância como a palavra de toda a Escritura e todas as nossas decisões e escolhas têm que passar por Ele que é o nosso filtro, por Ele que é a chave, né? Até se tem uma frase muito dita pelo pastor Caio Fábio que é que Jesus é a chave hermenêutica das Escrituras. E de fato ele é, porque toda porta inacessível ao homem é Jesus quem abre. Então, vamos lá, vamos começar a aula 3, vamos avançar aqui. Eu separei, eu sempre gosto de trazer alguns pensadores, e hoje eu trouxe de novo dois filósofos, né, bem bacana aqui, conhecidos. O primeiro deles é Sócrates, que vai dizer assim: conheça-te a ti mesmo, torna-te consciente da tua ignorância e serás sábio. Olha que frase maravilhosa, né? Conheça-te a ti mesmo, torna-te consciente da tua ignorância, ou seja, das tuas limitações, das tuas impossibilidades, das tuas demandas. Tome consciência de tudo isso e será sábio. Logo, o pressuposto aí para a sabedoria, para a evolução, para o crescimento, dentro do ponto de vista de Sócrates, pensamento socrático, é conhecer a si mesmo. É prudente conhecer a si mesmo. É sábio, é vital se conhecer, para que você até de alguma maneira saiba agir com mais prudência e equilíbrio, saiba não se colocar em risco, saiba se conter muitas vezes, não se enfiar em situações desnecessárias, por exemplo. É conhecer a si mesmo. Depois eu quero citar agora um outro filósofo, Confúcio. Esse é um filósofo chinês, grande filósofo chinês. Diga-se de passagem, eu gosto muito da cultura oriental. E Confúcio, ele hoje tem milhões de seguidores, né? O dele é tida como uma seita em alguns lugares da Ásia. O confucionismo, né? Seguem à risca alguns pensamentos dele. E ele vai dizer: um homem bom, tente imitá-lo. Quando vires um homem mau, examine-te a ti mesmo. Sensacional, né? Quando vires um homem bom, tente imitá-lo. Cristo é a nossa maior referência disso, mas como eu disse, nós temos ele como um filtro. Então existem vários homens bons, mulheres boas, que nós podemos imitar, tendo obviamente Jesus como nosso filtro. E quando vimos um homem mau, quando encontramos ruim, de caráter, quando encontramos alguém que faz crueldades, que comunga do mal, qual que é a nossa atitude? Bom, de acordo com Confúcio, é examinar a nós mesmos. Olha que impressionante, né? Mais do que apontar, principalmente em dias em que corremos para apontar, em que nós não temos nos contido. Vivemos dias em que os nossos ânimos estão à flor da pele, assuntos que têm desencadeado em nós alguns maus, alguns desequilíbrios. E a verdade é que muitas vezes somos muito rápidos no processo de julgamento e não passamos por um processo interno que é de autoanálise, de autoavaliação, de se perguntar: será que eu faria isso também? No meu lugar, se eu tivesse as condições que essa pessoa está tendo, será que eu cometeria o mesmo erro, o mesmo deslize? Enfim,
Se você vê um homem mau, examine-te a ti mesmo. Importante, né? É quase que um conselho bíblico, né? A Bíblia vai dizer isso. Cada qual examine-se a si mesmo. Vamos avançar. E dentro dessa aula 3, o que eu tenho para nós hoje? Jesus que comigo anda. Bom, seja honesto. Sabendo o que você é capaz de fazer, de tramar. E ainda assim, você se considera uma boa companhia? Pensa comigo, seja honesto agora. Sabendo que você desejar e tramar considera uma boa companhia, você acredita que pessoas suportariam conviver contigo se soubessem os teus pensamentos mais íntimos e escuros? É a ação que eu estou te fazendo. Você acredita que pessoas suportariam conviver contigo se soubessem os teus pensamentos mais íntimos, mais obscuros? Existe alguém que, mesmo sabendo que somos aquilo que temos, o que somos capazes de fazer, as condições que proporcionam o que queremos fazer, ainda assim, existe um homem que, mesmo diante de tudo isso, mesmo sabendo o que somos e aquilo que temos, decidiu conosco andar. E eu estou falando de Jesus Cristo. Glória a Deus. Capaz de fazer, mesmo sabendo a nossa natureza, mesmo sabendo aquilo que podemos produzir de mal, de lixo, de conteúdo ruim, mesmo assim, decidiu andar conosco, decidiu nos amar. Vamos avançar para ver isso? Bom, Cristo escolheu, mesmo sabendo o que fazemos, o que somos, o que muitas vezes nos governa e o que desejamos. Olha só, Cristo nos escolheu, mesmo sabendo o que fazemos, o que somos e o que muitas vezes nos governa. É maravilhoso pensar nisso. Eu não sei você aí de casa, mas é maravilhoso pensar nessa grandiosidade da escolha de Cristo. Porque quando eu faço uma autoanálise da minha vida, da minha caminhada, da minha imperfeição, das minhas escolhas ruins, de todo o mal que eu carrego, que eu sou capaz de fazer, e ainda assim eu encontro alguém que escolheu me amar, comigo andar, sem, mesmo podendo me julgar, não me julgando. Ele escolheu conosco andar, queridos. Cristo conseguiu desenvolver a capacidade de olhar para nós e enxergar, sabe o quê? Potencialidades, esperança, salvação. Então talvez você está aí nesse social. Pensa agora comigo. Se martirizando por escolhas ruins, martirizando por insucesso, se martirizando por achar que não tem potencial, capacidade, olhando para si mesmo, para si mesma e não encontrando nada de bom. Saiba que Jesus, quando olha para você, quando olhou para mim, ele enxergou potencialidades. Ele enxergou esperança. Ele viu em nós atributos que davam condições de acreditar. E ele acreditou na nossa salvação. Isso não é mérito, e sim graça. Então hoje nessa terceira aula eu vou falar da forma como Jesus nos vê, como ele decidiu conosco andar e deixar bem claro que o privilégio de termos o Jesus que conosco anda hoje é totalmente nosso e não há mérito nenhum nisso. Não há mérito nenhum em ter Jesus andando ao nosso lado. Não há mérito nenhum em ter um Deus que se esvaziou de si mesmo para escolher habitar num ser imundo, iníquo, como eu, como você. Efésios 2:1 vai dizer: e ele vos concedeu a vida, estando vós mortos nas vossas transgressões. Jesus nos concedeu a vida ainda mortos. Mortos o quê? Na nossa vida, na nossa rotina, mortos na nossa dinâmica, mortos na alma, mortos no espírito, mortos na visão, mortos na caminhada, nos desejos. Jesus nos concedeu vida enquanto estávamos na lama das nossas transgressões. Isso é maravilhoso, querido.
Ele nos concedeu, Ele decidiu, Ele interferiu, Ele agiu, Ele intermediou, Ele propiciou tudo isso. Isso é maravilhoso, queridos. Vamos avançar? Olha só, entendendo o que é mérito. Então, para seguir agora, para entender esse Jesus que comigo anda, que contigo anda, entendendo que a gente já vem falando aí sobre esse Jesus que é o filtro, que é a chave, agora você tem que perceber que não há mérito em mim nem em você. Muito se fala da graça, mas pouco se fala do mérito. E quando eu digo pouco se fala e se reforça que não há mérito nisso. E muitas vezes nós vemos na mídia grandes pregadores, homens e mulheres, que sim, pregam a palavra do Senhor, mas muitas vezes trazem em algumas falas e alguns ensinamentos um certo dedo humano, um mérito do homem em algumas ações. Quando na verdade, quando eu olho para o Evangelho de Cristo, eu o glorifico por saber que não há mérito nenhum em mim. Não teria capacidade nenhuma de conseguir nada por mim mesmo. O meu amigo pastor José Luiz falava muito isso. Se dependesse 99,9% fosse de Cristo e 1% fosse só dependesse de mim, ainda assim eu falharia. Por muitos anos ele falou isso e é verdade. Ainda que dependesse 1% de mim e de você para a salvação, nós falharíamos nesse 1%. Então o termo mérito vem do latim meritum, ou meritus, que significa bondade, serviço ou valor. Originado do vocábulo merere, isso, que significa merecer, adquirir ou ganhar. Então o mérito está muito ligado a serviço, valor, a merecimento, aquisição. Mas olha como a Bíblia interpreta o mérito. Fantástico isso. Olha o Evangelho de Lucas, Lucas 6, 32 e 33. Que mérito vocês terão se amarem os que os amam? Olha a indagação de Cristo. Que mérito vocês terão se amarem o que os amam? Até os pecadores amam o que os amam. E que mérito terão se fizerem o bem àqueles que são bons para com vocês? Até os pecadores agem assim. Gente, olha que palavra de Cristo. Que mérito há em amar quem nos ama? É fácil, é simples. Que mérito há em eu escolher pessoas que eu gosto para estar do meu lado? Que mérito há em eu investir o meu tempo, o meu relacionamento em pessoas que são boas para mim? Não há mérito nenhum. Porque é gostoso, é prazeroso eu estar com quem eu amo, com quem eu considero, com quem eu escolhi andar. Agora, investir numa relação difícil, numa relação tóxica, investir em pessoas que são controversas, em pessoas polêmicas, investir em relações conturbadas, aí sim é só pela graça. Porque não há mérito em fazer a coisa quando a coisa é simples e agradável em se fazer. 1 Pedro 2,20, olha o que diz. Portanto, que mérito há em ter de suportar castigos recebidos porque haveis praticado mal? Que mérito há em ter de suportar castigos recebidos por haveres praticado o mal? Entretanto, se suportais sofrimento quando fazeis o bem, isso é digno de louvor diante de Deus. Palavra maravilhosa do Senhor, e é para falar ao nosso coração que suportar sofrimento quando eu pratico o mal, enfim, é a minha paga. Eu plantei o mal, colho o mal. Agora, quando plantamos o bem e colhemos o mal, o sofrimento, a perseguição, aí sim glorificamos o Senhor. Aqui não estou alimentando a ideia do vitimismo, não estou alimentando aqui a ideia do sofrimento gratuito. Aqui o que eu estou falando é justamente o que temos passado nos dias de hoje. O Senhor nos preparou para esse momento. Que mérito há se eu passar por esse momento me martirizando, questionando minha fé, questionando as escolhas do Senhor,
entendendo que esse sofrimento não devia sobrevir sobre a minha casa, sobre a tua casa. Agora, entendendo que esse momento é a humanidade colhendo do que tem plantado. E ainda assim, nós passarmos glorificando ao Senhor. Isso é maravilhoso, queridos. Isso é maravilhoso. Vamos avançar? Bom, vamos falar agora da graça. Sei que a graça para o cristão é muito conhecida. Adoramos falar que somos salvos pela graça. Adoramos usufruir dessa graça maravilhosa. Mas até que ponto nós entendemos isso na nossa essência? Vamos entender o vocábulo primeiro? Entendendo então o que é graça. O vocábulo graça provém do latim gratia, que deriva de gratus, grato, agradecido. E que em sua primeira acepção designa a qualidade ou conjunto de qualidades que fazem agradável a pessoa que as tem. Olha só, então assim, dentro já do contexto da etimologia da palavra graça, que dá essa conotação de agradecido, de grato, ela tornar a pessoa agradável. Logo, a graça não só nos favorece de forma maravilhosa e sem merecimento, como nos torna agradáveis. A graça veio para te modificar. O Jesus que comigo anda mediante a graça. E o convívio com Ele através da graça tem que me tornar uma pessoa agradável. Logo, o fato de eu andar com Cristo e me tornar, aos olhos dos outros, pessoa desagradável, pessoa insuportável, intolerante, desprezível, tem algo estranho aí. Eu ouvi muito quando eu me converti falarem, se você não incomoda as pessoas depois que se converteu, tem algo errado. Eu entendo o contexto quando me falavam isso, sobre a nossa postura, a nossa conduta. Só que hoje também há uma linha muito extrema, oposta, né? Há uma polarização agora sobre essa ideia de que eu tenho que ser de uma postura tal que eu mostre o Cristo revelado em mim. Só que muitas vezes essa postura é sustentada de uma forma tão sem graça, tão xiita, tão... Eu vou usar um termo aqui que tem se usado muito na política, mas não me entenda mal, mas tão conservadora, tão ortodoxa, que me faz ser mal interpretado. Às vezes as pessoas olham para alguns cristãos e falam, que graça há em ser cristão? A pessoa está sempre carrancuda, cabisbaixa, nunca está feliz, nunca vê um ponto de vista diferente, nunca vê uma perspectiva positiva das coisas, está sempre se lamentando, angústia, sempre dizendo, estou na prova. E aí, irmão, como é que você está? Misericórdia, só Deus comigo. A graça, ela nos torna uma pessoa agradável, uma pessoa leve, uma pessoa confiável, uma pessoa modificada, uma pessoa tolerante, uma pessoa equilibrada, uma pessoa que não entra em confrontos desnecessários. A graça é um conceito tanto no judaísmo e no cristianismo. Então assim, você não vai encontrar esse conceito de graça, por exemplo, dentro do islamismo. Não tem essa ideia. Não tem um favor imerecido. Lá o conceito é outro. A graça você vai encontrar no judaísmo, no cristianismo, definido como um dom gratuito e sobrenatural dado por Deus para conceder à humanidade todos os bens necessários à sua existência e à sua salvação. Maravilhoso, não é? Olha o que Paulo vai dizer aos Romanos, capítulo 3, versículo 24. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Maravilhoso, não é? Olha só, todos pecaram, sem exceção, todos pecaram. Tá? Todos pecaram. Todos pecaram. Pensa no passado, todos pecaram. Pensa no tempo presente, todos pecaram. Pensa lá no futuro, todos pecaram. Pensa em figuras históricas, todos pecaram. Atores, artistas, todos pecaram. Todos pecaram.
destituídos da glória de Deus, passamos a ficar. Só que aí vem Jesus. Jesus decide andar conosco. Jesus escolhe fazer parte dessa caminhada, desse relacionamento conosco. E aí então Ele nos torna justificados. E Ele nos torna justificados de forma gratuita, pela graça. Ele nos justifica pela graça, de forma imerecida. E por meio da redenção dele na cruz do Calvário, somos justificados pelo amor e pela graça. Maravilhoso, não é? Maravilhoso esse conceito de graça. É maravilhoso entender que a graça nos torna agraciados e pessoas agradáveis. Começa a perceber isso. Porque se o Jesus que contigo anda não tem te tornado uma pessoa agradável, tem algo errado. Se você tem se tornado uma pessoa amarga, mesmo andando com esse Cristo, eu desconfio, eu questiono que Cristo é Ele. Por ter me tornado uma pessoa agradável. Eu tenho muito a melhorar ainda. Muito. Muito a deslizar ainda. Muito a cair ainda. Mas esse Cristo escolheu comigo andar, porque Ele acredita. Ele acredita nas minhas potencialidades, Ele acredita que há esperança que eu melhore cada dia mais, Ele acredita na minha salvação. Glória a Deus, né? Vamos avançar? Bom, para fixar legal a diferença de mérito e graça. Então, mérito versus graça. Para fixar bacana, olha só. Mérito revela a nossa natureza caída. Ponto. Quer tentar as coisas por mérito? Tua natureza caída. Tá? O mérito, o caminho do mérito, da meritocracia vai sempre revelar a tua natureza caída. Porque você vai tentar por tuas forças, pela tua sabedoria, pela tua prudência, pelo teu intelecto, pela tua astúcia. O mérito revela a nossa. A graça revela a nossa natureza justificada. Eu não tenho conhecimento, eu não tenho mérito, eu não tenho condições, eu não tenho preparo, eu não tenho estrutura, mas de alguma forma o Senhor me colocou em algum lugar. O Senhor me fez passar naquela prova. O Senhor abençoou o meu lar, o Senhor modificou a minha história. O Senhor me fez estar numa profissão que eu nunca esperei estar. O Senhor me deu filhos que eu nunca esperei ter. Eu não sei, pense nos exemplos aí. Isso é graça, não é mérito. Você pode falar, eu cheguei onde eu estou porque eu estudei. Eu tenho o que eu tenho porque eu trabalhei muito. Mas se você desconsiderar a graça do Senhor sobre tudo que você colhe, eu sinto dizer que você tem vivido só pelo mérito, só pela força do teu trabalho. Se você acha que as tuas boas escolhas são fruto da tua sabedoria terrena, você tem vivido pelo mérito e tem esquecido da graça. Porque a graça revela a nossa natureza justificada. Mérito revela a nossa natureza corruptível. Quer tentar pelo mérito? Vai se corromper. Como os status corrompem as pessoas, como as pessoas são corruptíveis, como as pessoas caem, como eu caio. Né? De novo, agora eu estou pensando na frase de Confúcio. Quando você olhar uma pessoa ruim, uma pessoa má, enxergue-te a ti mesmo. Avalie-se a si mesmo. Vamos, pelo mérito, pelos caminhos humanos, vamos nos corromper. Vamos deslizar nós pelo mérito. Porque toda vez que eu estou em Cristo, que eu ajo em Cristo, na companhia dele, nele, eu não me corrompo. Faz um exercício comigo. Pensa todas as escolhas que você fez na vida, todos os posicionamentos que você fez, e perceba, toda vez que você fez um posicionamento fora do caráter de Cristo, não tendo Cristo como filtro, como a chave, pensa se você não se corrompeu, se você não caiu, se você não falhou. Agora avalie toda vez que você escolheu decisões, posturas, posicionamentos, tendo Cristo como filtro, como chave. Perceba como você saiu bem, como você muitas vezes não precisou fazer nada em relação àquilo, como você conseguiu e sair intacto,
E isso foi mérito da graça. Da graça. Vamos para o próximo. Dentro do mérito, revela as obras da carne. Olha só, o mérito, ele revela as obras da carne. Então toda vez que você tenta ir pelo lado do mérito, da meritocracia, vão ser as obras da carne que vão se aflorar. E as obras da carne, Gálatas 5 vai falar muito bem, né? É a cobiça, o egoísmo, a intolerância, a imprudência, a lascívia, tantas outras palavras ruins que acabam não sendo só palavras, mas muitas vezes atitudes próximas conosco, próximas de nós. Logo a graça, ela revela o fruto do Espírito, maravilhoso, completo, né? O fruto do Espírito, a bondade, a esperança, o equilíbrio, a temperança, a longanimidade. O fruto do Espírito, ele contém tudo isso. Logo, quando eu procuro agir pelo Espírito, eu estou envolto na graça. Então, quando eu atuo pela graça, que decidiu habitar em mim mediante Jesus Cristo, do Espírito que há em mim. Maravilhoso, né? Mérito revela nossas limitações. Toda vez que eu tentar pelo meu próprio esforço, meus méritos, eu vou perceber o quanto eu sou limitado, o quanto eu sou falho, o quanto eu sou raso, o quanto eu preciso melhorar, evoluir, o quanto eu sou imprudente, o quanto eu sou ácido, o quanto eu sou amargo. O mérito revela nossas limitações, porém a graça revela nossos dons. Maravilhoso, né? Pela graça nós percebemos nossos dons. Muitas vezes nós trabalhamos muito pouco esse conceito na igreja, muito pouco ainda. A igreja da terra não sabe ainda trabalhar o que ela pode ser na graça, revelando os teus dons ao mundo. Mediocrizamos, né, diminuímos muito essa parte da nossa vida cristã na terra. Se limitamos a usar o dom da profecia, das línguas estranhas. Pouco se vê do dom da hospitalidade, do doar, do se entregar, do ensino, do mestre, do educador, o dom. Quantos dons você tem? Quantos dons o Espírito Santo quer revelar ao teu coração mediante a graça e você não tem buscado na presença do Senhor? Jesus que comigo anda e tem me incentivado a buscar os melhores dons para servi-lo, para te servir também. Porque é servindo a você que eu sirvo a Cristo. É servindo ao homem, à mulher, à criança que eu sirvo a Cristo. A graça, ela revela nossos dons. Mérito revela o destino da morte eterna. Pelo mérito, a única revelação que vamos ter é a morte eterna. Não há vida eterna na meritocracia, no mérito. Não há vida eterna pelas minhas próprias forças, pelo meu intelecto. Nenhum homem dessa terra, e eu tenho citado alguns filósofos aí, pensadores, nenhum destes teria qualquer condição, pelos próprios méritos, de alcançar a vida eterna. Todos eles, por maiores que fossem, e que foram, ainda assim, sem Cristo, mediante a sua graça, teriam como destino a morte eterna. Agora a graça, ela revela o destino da vida eterna. Em Cristo, até o mais desgraçado entre os que o levará para a vida eterna. Isso é maravilhoso, querido. Isso é fantástico. Isso é palavra de vida para você que está aí no isolamento, do confinamento, achando que não tem mais história para acontecer na tua vida. Saiba que Cristo escolheu andar contigo para te destinar a uma vida eterna. Vamos avançar? Texto maravilhoso de Efésios 2, de 1 a 5. Olha que tremendo isso. Gosto muito dessa carta de Paulo aos Efésios. Vamos lá. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar,
do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Todos estávamos nos desejos da nossa, fazendo a vontade da carne, pensamentos, mérito, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Então assim, todos errantes, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com quem nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Glória a Deus. Pela graça, não é mérito. Não há valor em mim, não há valor em você, nada. Foi pela graça. Os errantes, intolerantes, desejosos em satisfazer só as vontades, os desejos medíocres de poder humano, de corrupção humana. E o Senhor, dentro da sua riquíssima misericórdia, olhou para nós e através do teu Filho nos amou e nos tornou, pela graça, seres na condição de salvos. Maravilhoso, né, queridos? Maravilhoso. Dá um glória a Deus daí. Escreve aí embaixo, glória a Deus, porque isso é maravilhoso. Vamos avançar? Bom, para refletir, finalizamos uma aula agora, hein? Vamos refletir? Para pensar e refletir. Vou te cutucar agora, hein? Agora que você aprendeu que não há mérito nenhum em você e que na verdade Jesus Cristo escolheu contigo andar por meio da graça que nele habita, a capacidade de olhar e amar, ou aquela que está mergulhada em ira, pecado e podridão sem julgá-lo? E aí, querido? Uma vez entendendo que não é mérito nosso, que somos o que somos pela graça, será que você tem a capacidade de desenvolver, de olhar para esta que te persegue, que te subjuga, que te ofende, que está mergulhado na mentira, no escuro, e ainda assim amá-lo pela misericórdia, entendendo que ele é um ser humano falho, como eu, como você? Pense e reflita. Avançando, lição para a semana. Gente, como é importante você pensar nessas lições para a semana, porque é uma forma de você refletir e fazer com que essa aula se torne prática na tua vida. Então vamos lá, lição de casa para a semana. Em uma folha de papel, faça uma lista das pessoas que te despertam antipatia. Antipatia, diferente de empatia. Empatia é quando eu me coloco no lugar do outro, quando eu me sensibilizo com o outro, quando eu sinto na pele a dor do outro. Agora, antipatia são pessoas que me causam aversão, que me causam desconforto, incômodo. Então assim, uma folha de papel, faça uma lista das pessoas que te despertam incômodo, antipatia. Exemplos: corruptos. Ó, começar a mexer agora com você aí. Criminosos, celebridades, políticos, que aos teus olhos são de má índole. Faça uma lista. Depois olhe para esta lista. E tendo Jesus como seu filtro, já aprendemos esse conceito na aula passada, orem mediante a graça por estas pessoas. É tempo de orarmos, de intercedermos. Quando eu falo isso sem demagogia, não sou santarrão, mas o Senhor, o Cristo que comigo anda, tem me impulsionado a orar por aqueles que me perseguem, por aqueles que eu julgo aos meus olhos medíocres, que são corruptos, assim como eu também sou. Porque o que me impede de perecer é a graça que escolheu habitar em mim. Então vamos fazer essa lista, vamos orar pela nossa nação, vamos orar pelos nossos chefes, gestores, vizinhos, familiares, aqueles que nos fizeram mal, que ainda nos fazem mal, que nos perseguem. Que essa graça superabunde em mim e você e transborde em orações e súplicas para mudar o resultado de toda essa nação, de todo esse mundo. Tá bom, querido? Tá bom, querida? Lição de casa aí. Espero que essa aula
tenha trazido efeitos maravilhosos sobre o teu coração, que o Espírito Santo sobre você, sobre mim, continue agindo. E agora eu inverti hoje, propositalmente. Eu quero encerrar essa aula orando com vocês, para que o Senhor aquiete o nosso coração e nos traga equilíbrio e paz em tempos de guerra. Vamos orar? Maravilhoso Pai amado, peço, Senhor, que o Senhor esteja ouvindo o clamor deste e desta, que no seu coração está fazendo uma reflexão agora e percebendo, ó Pai, o quanto tem sido corrupto, caído, mentiroso, mentirosa, ingrato, egoísta, soberbo. Ó Deus, habita no coração deste e desta, que assim como eu, muitas vezes chega na conclusão que somos uma das piores pessoas do mundo. E que, ó Deus, como é maravilhoso perceber que foi pela Tua graça, foi pelo Teu amor que o Senhor escolheu habitar em nós. Não há mérito nenhum em nós, Senhor, em nossas escolhas. Tudo é mérito Teu. E só podemos Te agradecer por perceber que o Senhor nos amou primeiro e decidiu pela graça conosco andar. Abençoe, ó Pai amado, a vida, a família, o lar deste que o Teu Santo Espírito nesta manhã habitasse, que meditou na Tua palavra. E eu espero que este estudo tenha produzido no coração de todos estes que ouviram frutos para a Tua honra e glória, para o Teu crescimento, Senhor. Nos abençoe neste dia de domingo, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Galera, beijão no coração, ótimo domingo, Deus nos abençoe e vamos continuar caminhando com esse Jesus maravilhoso que escolheu conosco andar. Entra aí nos comentários, indaga as tuas reflexões, interaja comigo e até a próxima aula. Tchau!